Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 3 a 4. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sem dúvidas, sem questionamentos, basta o homem reconhecer que ele definitivamente é um pecador e que ele vive toda a sua vida fazendo aquilo que não deveria fazer, não conseguindo assim agradar o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus, que é santo, justo, perfeito e que não tem por inocente o que comete o pecado. A realidade da morte sempre será uma dureza para muitos corações impenitentes e encurvados. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, não considerando assim a morte como algo horrendo. Mas ele também escreveu aqui em Romanos, no capítulo 6, verso 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa pelo pecado é a morte. Ou seja, para ele morrer era lucro. Mas ele escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, a recompensa que o homem recebe por ser pecador e por viver no pecado é a morte. Como encarar a realidade de que, apesar de o salário do pecado ser a morte não ser uma perda e sim um lucro para uma pessoa deparando com essa situação? O mesmo verso, no final diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, apesar de o salário do pecado ser a morte, mas Deus concede o seu dom inefável e incomparável pelo fato de ter enviado seu Filho ao mundo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus dá a quem Ele quer. A qualquer pecador que recebe o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem a vida eterna em Cristo Jesus, apesar da morte que virá sobre toda e qualquer criatura. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Porque ele não estava morrendo no pecado como quem recebendo o salário do pecado apenas. Mas ele recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte só é lucro para quem tem Cristo como Senhor e Salvador. Para quem tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus aplique essas palavras em seu coração e que você compreenda que a morte só é um terror para aqueles que não têm Cristo, mas para os que têm Cristo, mas para aqueles que têm o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, para esses o morrer é lucro, é ganho, porque a morte não fará nada mais, nada menos do que nos transferir deste mundo vil para um mundo perfeito diante do nosso Salvador, aquele a quem poderemos olhar na sua face e render-lhe glória pelos séculos dos séculos. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
poder do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor.